Bom dia, mães que oram, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui no 7º dia dessa jornada da gratidão. Tem sido uma jornada incrível, aquelas que têm participado. Hoje eu coloquei ali para vocês, o diário bíblico da gratidão. Tenho certeza que vai te ajudar muito, como tem me ajudado. Eu fico aqui, com a palavra, com a Bíblia. E cada dia você pode ir ali, naquele diariamente. Eu coloquei ali 30 e depois dos 30 dias você repete, E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo nos nossos corações. A gente vai entrar esse ano com o nosso coração grato. Tem sido um desafio para nós. E a gente sempre vai ter esse desafio. E eu estava orando, para saber qual é a palavra. A partir de amanhã nós vamos começar, a partir de depois de amanhã nós vamos começar com os testemunhos aqui de gratidão. Nós vamos chamar algumas mães, algumas mulheres de Deus para estar contando, porque os testemunhos edificam, e elas vão estar agradecendo a Deus junto conosco e dando uma palavra também a respeito de gratidão. E hoje eu estava orando e hoje à tarde o Espírito Santo colocou no meu coração algo que não tem jeito de nós sermos gratas se o nosso coração ele tá cheio de amargura, de como você é grata, como que a gratidão entra no seu coração, sendo que você precisa de perdoar alguém. Eu já falei sobre isso aqui, mas hoje o Espírito Santo falou assim, muito mais do que para você exercitar, é como a gente está começando a mudar a nossa alimentação, não é verdade? É uma mudança de hábito. E quando você quer realmente buscar saúde na sua alimentação, mais do que o emagrecimento, você tem que ir tirando algumas coisas da sua vida, Então você vai tirando o açúcar, você vai diminuindo, você vai... e até você chegar ali, você vai indo com uma caminhada mais leve, depois você vai intensificando aquela caminhada, é isso, mas existem coisas que nós temos que tirar da nossa vida. E o Espírito Santo me mostrou falando assim, tem muitas mulheres que estão participando aqui dessa jornada da gratidão, mas ela ainda não consegue. E tô falando de mim também, porque eu tô nessa jornada junto com vocês. Eu falei, eu não faço nenhum propósito que Deus não tenha falado comigo primeiro, que Deus não esteja trabalhando em mim. E quando eu estava aqui hoje à tarde, eu falei, Deus, como que é difícil eu ser grato por certas situações que ainda acontecem, que eu ainda fico ferida, que o meu coração ainda tá ferido e que às vezes você, tem que liberar perdão para alguém, ainda o seu relacionamento com essa pessoa tá ruim. Como que você vai ser grata? Seríamos hipócritas da gente poder... E aí foi o que Deus falou comigo, foi o que o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, filho, perdoar mesmo é uma decisão e você tem que decidir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E mesmo se a pessoa repetir, aquele mesmo erro ou falar alguma coisa, aquelas que são casadas, que convivem com os filhos, que tem, eu tenho a minha mãe que mora comigo, aquelas que têm um relacionamento sempre, como que você vai ser grato por uma pessoa que você está com dificuldade no relacionamento dentro de casa? Como que você vai ser grata a um filho que está te dando trabalho, que todos os dias, às vezes, repete aquele erro? Como isso? Falei, Deus, como? Agora, fala comigo na prática. Espírito Santo, fala conosco na prática. O que nós temos que fazer para poder realmente praticar? E o Espírito Santo só falou assim comigo,
que a gente precisa de fazer uma limpeza no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Tem que tudo estar limpo mesmo, pra gente saber manusear essa arma da gratidão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu quero ser bem clara com aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Ele falando assim: o seu espírito, a sua alma e o seu corpo tem que estar bem. Para você manusear melhor essa arma da gratidão. Então, o seu espírito está bem, é o que nós fazemos aqui. Você é mãe que ora. Você que está acordada meia-noite, todos esses dias, você está alimentando o seu espírito. Você está nutrindo o seu espírito. Você já tem feito isso. A alma são as emoções. A alma é onde que é plantado a raiz de amargura. Fala assim, nossa, isso doeu na alma. A alma é onde que é aquele lugar que recebe uma palavra mal falada, é o lugar que recebe a crítica, é o lugar também que quando você está ouvindo algo, quando você está vendo algo belo, a sua alma, ela regozija, você já viu? Ela que é essa percepção, a mulher, ela tem a alma, né? Essa alma que nós temos feminina, essa alma que nós temos de mãe, ela é ela que recebe as nossas emoções, é ela que recebe tanto a semente da alegria do que a semente da tristeza, sabe? É ela que recebe, e a nossa alma, ela tem que estar bem, ela tem que estar curada, ela tem que estar limpa, ela tem que estar cristalina, sabe? Para você realmente saber manusear essa arma da gratidão. E o nosso corpo também tem que estar bem. Nós temos que alimentar melhor, nós temos que beber mais água. Eu tenho bebido muita água. Eu fiz a cirurgia e ele falou assim comigo, você tem que beber 3 litros de água por dia para não dar trombose. E aí eu comecei a beber água, né? Beber água, e isso vira um hábito. Aí tem um mês que eu tô bebendo água, gente, às vezes você não faz nada e você limpa o seu corpo de uma maneira assim, extraordinária. Outra maneira que eu tenho limpado também meu corpo é fazendo jejum intermitente. Eu faço jejum espiritual na segunda-feira, mas eu faço jejum intermitente. Depois nós vamos falar sobre isso, mas o jejum intermitente, eu não como 3 vezes na semana, eu não como antes das 10 horas da manhã e depois das 5 horas da tarde. E quando você está bem, quando a sua saúde vai bem, nessas 3 áreas, no espírito, na alma e no corpo, você tem facilidade para você ser uma pessoa grata. Porque o que eu tenho percebido eu falei assim, Deus, eu não sei se vocês têm tido essa dificuldade, vocês podem ser bem sinceros, mas eu não sei se vocês têm tido essa dificuldade. Eu falo assim, Deus, por que eu não tenho conseguido permanecer nesse exercício da gratidão? Eu perguntei para o Espírito Santo hoje, por que eu tenho deixado as coisas me impedir que eu realmente exercite? E foi o que o Espírito Santo me falou, filha, porque você ainda tem que ter essa prática de perdoar sempre, perdoar muitas vezes, perdoar todos os dias, muitas vezes todos os dias. Você tem que, a sua alma, ela tem que estar limpa, e o seu corpo, você tem conseguido fazer isso com o seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma ainda precisa de algo para ser totalmente limpos. E olha como que Deus fala aqui a Bíblia nos fala no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Olha como que Deus deseja com que o nosso espírito, alma e corpo estejam bem. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês... Deixa eu só aqui que coloquei aqui uma música que a gente vai fazer hoje uma oração assim. A gente vai fazer uma ministração. Nós vamos assim, o Espírito Santo vai nos levar assim para um lugar onde nós seremos curadas e nós nos tornaremos puras no corpo, na alma e no espírito. Então vou ler novamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, Deus ele tem preocupação de que essas 3 áreas nossas estejam bem, para que nós sejamos completamente puros. Se alguma dessas áreas das nossas vidas, elas não estiverem bem em acordo e nós não estivermos puras nessas áreas, em alguma área dessa, ou no corpo, ou na alma, ou no espírito, nós não conseguiremos ser uma pessoa grata. A gente vai achar mais dificuldade de manusear a arma da gratidão. Ah, pastor, mas e se uma pessoa está com câncer? Às vezes o corpo dela está com câncer, mas o espírito e a alma estão tão puros que aquela saúde espiritual, ela transborda para o corpo. É profundo isso, né? Ela transborda para o corpo. Então, às vezes eu já vi pessoas que estão com câncer, você chega ali, ela tá bem, ela tá cantando. Hoje até minha amiga enviou uma mensagem, um vídeo do sogro dela, que tem câncer, mas ele tava lá cantando. Por quê? Porque o espírito e a alma dele estão tão puros que ele está transbordando essa saúde para o corpo. Mas é muito importante, nós também fazemos de tudo. A maioria dos pacientes, né, oncológicos, eles fazem o tratamento e eles se cuidam naquela hora. Eles estão cuidando do corpo também. E aí, quando a gente está cuidando do corpo, fazendo os tratamentos, fazendo o que a gente precisa, cuidando da nossa alma, como que a gente cuida do espírito? É a gente fazendo o que nós estamos fazendo, que é séries, que é mergulhar na palavra, ler a Bíblia todos os dias, as práticas espirituais que nós temos, que é a oração, estar em conexão com Deus, que é ouvir um louvor. Nós falamos várias coisas. Eu sempre cito aqui a Ludmila Ferber. Para mim, ela é mais saudável do que muitas pessoas, né, que às vezes eu conheço. Ela tem muito mais saúde. Então, então a gente cuida do espírito dessa forma. Como que nós cuidamos da nossa alma? A alma é o que nos liga, né, a Deus. Então a gente está prestando atenção no que os nossos olhos estão vendo, do que a gente está recebendo, do conteúdo que a gente está recebendo. Por isso que fala assim, pessoas tóxicas, né? Pessoas tóxicas fazem mal à nossa alma. Né? Presta atenção com as pessoas que você compartilha sua vida, com pessoas que estão com você, e assim você está cuidando da sua alma, prestando atenção. Fala assim que os olhos é a janela da alma. Eu estava conversando novamente com meu filho, né, falando sobre as artes que existe agora. As artes, quanto mais feio, vocês já viram? Quanto mais assim estranho, é o que está fazendo mais sucesso. Quanto mais estranho, quanto mais ridículo, quanto mais, sabe, você vê nas passarelas, são milhões e milhões, né, de dólares investidos naquela passarela,
naquele design, naquelas coisas, mas quando você vê aquela arte, eu falei, filho, literalmente essa arte, ela me causa algo fúnebre, não é algo bonito para eu ver, né? As pessoas com aquele rosto, sabe, de tristeza para baixo, pintando assim tudo de roxo. Gente, eu vi agora aqui tem um evento em Miami que chama Art Basel, que eles falam muito de arte, né? Que Miami é a cidade da arte. Mas que arte fúnebre, que coisa horrível. Eu falei assim, isso faz mal para a alma. Porque na Agenda de Lúcifer, nesse livro que eu tô lendo, Satanás mesmo fala que a alma é a linguagem da nossa vida, sabe? A alma, aquela que a minha alma encontra prazer no Senhor. Então a alma, ela é sensível, sabe? A nossa alma, ela é sensível. Ela é como uma pomba. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você escuta, os ambientes que você está. Quando a gente está naquele lugar que o ambiente está estranho, né? A nossa alma fica perturbada. Quando Davi, ele ia, né? Música, louvor, tudo que liga a alma. Um artista, ele tem a alma muito sensível. Quando Saul, ele era atormentado por demônios, a alma dele ficava perturbada, mas quando Davi dedilhava a harpa, o demônio ia embora. Fala assim que a vida dele era perturbada, ele era perturbado, a alma era perturbada, mas quando Davi tocava, dedilhava, louvava, a alma, né, os demônios iam embora. E Davi tinha isso, ele tinha a alma, ele tinha o coração em Deus, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele escrevia os salmos com a alma. É com a alma, é a alma que chora, é a alma que sorri. Por isso que a gente é a alma que sente as emoções, nós temos que cuidar da nossa alma. Cuidado, os olhos são as janelas do nosso corpo. Cuidado com o que você vê, a imagem que você vê. Cuidado com o que você recebe, com o que seu olhar recebe. Cuidado com o que você escuta, né? E quando você está escutando, quando você não queria escutar aquilo, naquele momento, proteja a sua alma, o seu coração, fortifique o seu espírito, porque quando o seu espírito está forte, ele protege a sua alma das emoções ruins. Então, e o nosso corpo também, é muito importante a gente estar com a nossa, quando fala corpo, fala da saúde física, cuidado com a sua alimentação, o que você está comendo, o que você está ingerindo mesmo, beba bastante água, são coisas difíceis, mas que são coisas simples, mas essa é a verdade. Pratique o jejum ele dá longevidade de vida, ele nos ensina a disciplina. O jejum ele é bom para o nosso corpo. Tem alguns estudos que eu tenho comprado livros e tenho praticado na minha vida, como que o jejum ele traz tantos benefícios para nós, sabe? Na época de Jesus ele fala com os discípulos assim, quando vocês praticarem o jejum, quando jejuares. Então, quer dizer, ele espera que nós pratiquemos o jejum. E naquela época, o povo de Israel, eles praticavam o jejum. O jejum é uma prática deles. Jejum ele é uma arma espiritual. A gente tem um estudo ali no nosso Linktree que fala o estudo do jejum. Eu falo sobre isso nesse estudo. Tem uma maneira muito clara que eu falo do jejum ali, muito assertivo, para você entender, uma maneira clara, para realmente acertar o seu coração e para fazer você fazer essa prática na sua vida. Então eu falo também ali um pouquinho do jejum intermitente, que é esse jejum que a gente faz para a nossa saúde. Por quê? Eu estava estudando hoje a respeito de, né, porque eu vou abrir um workshop da ginecologia terapêutica e eu tô colocando a ginecologia toda dentro da Bíblia. E eu estava vendo ali quando Deus, ele tinha as leis, né, lá para a mulher
no Velho Testamento, tanto para a mulher quanto para o homem, porque Deus ele se preocupava com o momento, ele preocupava com o nosso corpo, ele preocupava com a nossa saúde, a alimentação. Deus cuidava, não come carne que tem 2 fendas, por quê? Porque o povo estava ali no deserto, aquilo ia fazer mal. Então Deus ele se preocupa com aquilo que você alimenta no físico. E isso, né, a nossa má alimentação é comprovado. Quando uma criança ela tem TDAH, os meus 2 filhos têm o déficit de atenção hiperativo, eles falam que a criança com déficit de atenção ela não pode comer muito açúcar porque deixa a criança mais agitada. Então, às vezes são problemas nossos para a gente realmente ter essa pureza no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. A gente tem que saber o que a gente ingere, tanto no nosso corpo, no espiritual e também na nossa alimentação. É cuidar mais de você, é fazer uma caminhada. Pastor, é muito difícil fazer. Aquelas pessoas que elas praticam atividade física, que seja uma caminhada de 15, 20 minutos por dia, na verdade o ideal é 30 minutos, né? Se você pratica todos os dias, já é o suficiente e o ideal. E aquelas pessoas têm longevidade de vida e são mais gratas. Então, nós estamos aprendendo nós aprendemos até aqui o benefício da gratidão. Mas como? O que vai nos ajudar para que a gente coloque isso em prática, para que realmente nós sejamos uma pessoa grata, para ter todos aqueles benefícios que nós estudamos todos esses dias? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer isso? Então, é prática, é essa prática. Hoje, mas pastor, eu não consigo, às vezes, perdoar uma pessoa que me ofende sempre. Eu fiquei perguntando, falei assim, Deus, como que a gente faz para ofender uma pessoa? Às vezes o seu filho está te ofendendo com atitudes. Às vezes você fica chateado com a atitude do seu filho. Você está orando pela vida dele, você está fazendo, e aquilo te deixa amargurada, te deixa triste. E a tristeza, ela não combina com a gratidão. Então hoje, como que nós vamos perdoar aquele que nos ofendem sempre só por Cristo? Paulo, ele nos diz, ele fala que eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Mas como? Por Cristo. Nós vivemos por fé. Nós estamos nesse mundo e nós vivemos por fé. E quando eu estava orando hoje à tarde, estava orando, né, para isso, eu falei, Deus, como que nós podemos nos purificar mesmo, estar puros, como fala aqui, ó. Olha que interessante. A começar do versículo 22, do 1 Tessalonicenses, você que chegou agora no versículo 5, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que o próprio, afastem-se de toda espécie de mal. Toda espécie de mal, afasta-se. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros. Você já viu quando você sente pura, quando você sente limpa? Você tem mais facilidade para ser grato. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Quem falou isso foi Paulo, que vivia preso, que vivia sendo açoitado, que vivia sempre, ele sofria perseguição até mesmo daquelas pessoas que são cristãs. Tem uma passagem que Paulo fala assim, eu não precisava de estar falando com vocês, mas aqui eu vim pregar para essas pessoas e eu estou falando para vocês, eu não estou me gabando daquilo que eu estou falando. Ele tinha que se explicar. Ele falando assim, mas foi eu que fui trabalhar nessa cidade, eu estou falando que muitas pessoas conheceram a Cristo porque eu vim aqui. Ele mesmo tinha que se validar.
Tem essa passagem que fala que ele mesmo está se validando, então ele tinha que explicar. Ele sofria perseguição até mesmo dos cristãos da época. Ele sofria o tempo inteiro perseguição, o tempo todo, mas ele que fala que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados. Quer dizer que Paulo passava por aquilo tudo, mas o corpo, a alma e o espírito dele eram conservados em Cristo. Jesus, o nosso maior exemplo, o ministério de Jesus. Eu preguei isso na conferência, na abertura da conferência. Foi maravilhosa a nossa conferência em 2019. Teremos nossa próxima conferência em 2022. E na abertura da conferência, Deus me deu essa palavra. Jesus era perseguido o tempo inteiro, açoitado, os fariseus. Gente, os 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra foi muito, os fariseus o tempo todo, mas ele era conservado. O espírito, a alma e o corpo de Jesus foi conservado, puro. E foi ele que se entregou. Isso é forte demais, não foi? Quando a gente lê ali em Mateus, ele fala assim, Jesus, ele se entregou, ele entregou para ser crucificado, ele decidiu ser crucificado. Ele decidiu, a gratidão, ela anda junto com o sacrifício. Ela é unida com o sacrifício. É como eu falei, não existe uma pessoa que é grata sem arrependimento. O que nos purifica mesmo é o arrependimento. É isso que nos purifica. É isso que nos torna puros. E Jesus, ele entregou o corpo dele para ser açoitado, para ser morto. Ele entregou a vida para que hoje nós pudéssemos, através dele, ter essa pureza no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, ainda sofrendo perseguições ainda e passando situações complicadas, difíceis. Nesse momento você pode sim ser grata. Você pode praticar a gratidão, porque Jesus foi à cruz e passou isso tudo. E ele se entregou, ele entregou o corpo dele. Até ali ele estava conservando, né, o espírito, a alma e o corpo. Mas ele entregou o corpo dele para sofrer açoites em nosso lugar, para que hoje nós fôssemos puras. A nossa alma, olha só, em Cristo, ele fala assim, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros. Deus nos faz puros e nessa madrugada Deus vai fazer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito puros, irrepreensíveis, conservados, para que você possa passar sem perseguição, para que você possa continuar olhando às vezes o seu filho que está longe dos caminhos do Senhor, mas você está conservada pura e você não vai deixar que a tristeza tome o lugar da gratidão no seu coração. Em nome de Jesus, eu quero falar para você que Deus sabe o que você está passando. Deus sabe, e hoje, essa madrugada, eu vou fazer uma oração que essa oração, ela é escrita, ela é poderosa, gente. Eu fiz uma série uma vez que fala assim, hora de orar para o seu espírito. Em nome de Jesus, Alessandra. Em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra, nós recebemos essa cura no nosso espírito. Você hoje vai ser curada nas suas emoções. Em nome de Jesus, curada das feridas do passado, curada das feridas que você tem recente. Quando você tem uma ferida recente, você já viu? Ela ainda dói tanto. Ela dói, ela machuca. Sabe, quando ela tá recente, eu tô
pós-operatória, né, eu ainda sinto, tem 40 dias que eu fiz a cirurgia, mas eu ainda sinto aquilo, né, porque na verdade quando você passa por uma cirurgia é uma ferida que se abriu dentro de você, né, o seu corpo passou por um acidente mesmo, é algo que é assim invasivo quando você passa por uma cirurgia. Então, quando nós estamos nessa fase, nós estamos sensíveis. Nós ficamos sensíveis e às vezes você está com uma ferida recente contra alguém te feriu, alguém te machucou, uma situação que você está passando, sabe? E eu falo em nome de Jesus, Deus vai nos fazer com que nessa madrugada, se você crê, em nome de Jesus, você vai perdoar de verdade, você vai olhar e aquilo não vai te atingir mais. Você vai olhar a situação, às vezes, do seu filho, da sua filha, e você vai falar assim, eu entreguei para o Senhor Jesus e sei que isso tudo é um processo. A gratidão, ela nos leva a esse lugar, né? Como nós falamos ali, Jesus, ele orou, né? Antes da multiplicação, ele orou agradecendo pela multiplicação. Antes. Pois é, aquelas pessoas, Val, que são mais de perto, né? É que elas te ferem mais, porque elas estão mais pertinho. É essas que a gente sente mesmo mais do que aquelas que estão longe, aquelas que não importam pra gente, não tem, mas aquelas pessoas que estão perto, a sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, né, os seus parentes, a sua história de vida. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar essa oração hoje, assim, aí a partir de depois de amanhã, nós vamos começar a chamar pessoas para testemunhar e cada dia nós vamos orar, né, junto com elas. Eu vou colocar cada uma para poder orar por algo específico, né, hoje a gente vai orar pela família, hoje a gente vai orar pelo algo que a gente ainda não recebeu, a gente vai orar um dia, vai agradecer. Na verdade não é orar, na verdade é agradecer. E é isso mesmo, a gente consegue, Val, perdoar é realmente uma decisão. E se você decidir agora, você que precisa de perdoar, você que precisa de tirar uma amargura do seu coração, às vezes você precisa de tirar uma mágoa do seu coração de uma situação que aconteceu com você. E eu falei para um parente meu que agora eu fui no Brasil, e essa pessoa é muito de Deus, mas quando ele foi me falando, ele foi conversando comigo, ele foi falando e eu vi muita tristeza, porque muita amargura, assim, questionamentos. E eu falei para essa pessoa, falei, olha, o Senhor tá com 83 anos, 82 anos. Muito cuidado para sua frustração por Deus não ser maior do que o seu amor por Ele. Ele começou a chorar comigo. É um senhor, um homem de Deus, mas situações que aconteceram na vida, ele foi internalizando. Então, às vezes a gente tem algo, até mesmo, isso é forte que eu vou falar, mas às vezes no nosso coração a gente fala assim, por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Ele permitiu? Por que comigo? Nós temos esses questionamentos. E às vezes aquilo é uma frustração embutida, uma frustração que está escondendo, e isso te impede de ser uma pessoa grata. Como que traumas do passado te impede de ser uma pessoa grata? Como que isso fica enraizado na sua alma e sua alma fica doente? Você queria ter, você perdeu, foi um filho que faleceu. Como que é difícil para uma mãe perder um filho e a alma dela não está ferida, não está cansada, não está dolorida. É muito complicado. Eu tenho estudado sobre
a teologia do útero, né? Junto com a Bíblia, conhecendo a Deus no corpo da mulher. Gente, é poderoso demais. É muito poderoso. E chegou esse capítulo, sabe, onde as mães perdem os filhos. Como que é difícil para uma mãe perder o filho. Como que é difícil para uma mãe quando um filho morre. Primeiro que nós não fomos feitos para morrer. Segundo, que não tem nenhuma dor maior do que essa. Porque essa foi a maior dor que Deus compartilhou, né, com a gente, de um pai perder um filho, de uma mãe perder um filho, de uma mãe perder o filho. E você que perdeu algo, que perdeu um filho, que perdeu coisas no passado, só que Deus colocou em nós a oportunidade de gerar e gerar e gerar novamente. Quero eu gerar novamente, quero eu criar novamente depois de ter passado, depois de algo ter morrido na minha vida? Isso é muito, muito difícil. Quando algo morre e a gente não consegue criar de novo. A gente não tem forças para criar de novo. Mas nós somos mulheres, nós temos o nosso ciclo. E o ciclo, ele é morte e vida todos os meses. Você tem a capacidade de criar de novo. Você tem a capacidade de perdoar de novo. Você tem a habilidade, mulher, mãe, de fazer de novo. Você tem hoje, nessa hora, nessa madrugada, a habilidade de perdoar de verdade, a habilidade de esquecer as ofensas, a habilidade, em nome de Jesus, de depois de ter passado pela morte, nós sabemos o que é isso. Mesmo se você não tem mais os seus ovários, mesmo se você não cicla mais, mesmo se você já passou na menopausa, se você não menstrua mais, você tem essa capacidade de criar de novo, de fazer de novo. Uma mulher, quando ela está, eu tenho aprendido muito sobre espiritualmente, né, o Deus da menopausa. Eu tô fazendo esse estudo e vocês vão ficar impactadas com isso. A gente olhar para nós e a gente, né, estar num estágio que nós não estamos morrendo, mas nós estamos colocando a nossa experiência, sabe, no mundo. Experiência, o nosso útero, a gente passou todas as fases que nós criamos, e ali nós continuamos a criar de novo. Eu vou falar isso na live no dia 23. Noemi, ela fez isso. Noemi teve essa habilidade de criar de novo. Ela tinha perdido o marido, ela tinha perdido os filhos, mas o neto, que nem era dela, mas foi dela, ela criou de novo, na velhice, porque nós mulheres, nós temos essa capacidade de criar mesmo depois de morte, de sonhos. Você vai criar de novo, mãe, a capacidade de você, a alegria, a sua alma, de perdoar de novo, de começar a orar pelo seu filho de novo mais intensamente, de continuar orando pelo seu marido de novo, de orar de novo, de fazer de novo, de criar de novo. Eu não sei em qual estágio da vida que você está, se você está depressiva, se você está ansiosa, se você teve muitas perdas e você ainda continua desejando e querendo aquilo que passou, passou, não tem jeito de você criar o que passou. Criar é aquilo que está na sua frente, e Deus sempre cria melhor, Ele sempre faz melhor, leva essa palavra para você. Hoje nós vamos orar, fazer essa oração. Você vai fechar os seus olhos aí onde você está, e é o Espírito Santo. Nós estamos orando para o seu espírito nessa hora,
para o seu espírito. Olha, se você crê, a palavra fala assim, se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê que esse momento vai mudar toda a sua história, ele vai. Se você crê que esse momento vai mudar e vai transformar a vida do seu filho, da sua família, a começar em você, é a mulher, é ali na mulher, é a mulher que gera. Somos nós que geramos e você vai gerar de novo na sua vida, na sua casa. Você não vai perder as forças agora, você não vai desistir dos seus filhos agora. Você sempre vai ter esse poder de criar de novo, de fazer de novo. Em nome de Jesus, se você precisa de perdoar, você vai perdoar. Se você só está cansado e você não crê que você pode gerar vida de novo no lugar que você está, você vai receber essa oração também no seu espírito e na sua alma. Em nome de Jesus, você vai gerar de novo, você vai fazer de novo. Você está precisando de força de novo. E em nome de Jesus, depois dessa oração, você vai poder nos próximos dias a praticar a gratidão todos os dias. Quando você acordar pela manhã, você vai falar assim: obrigado, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Como que o Deus é muito difícil nós vermos Deus, mas eu tenho aprendido que Imago Dei, Deus nos fez a imagem e semelhança. Deus nos fez, Ele te fez, mulher. Ele sabe o que você passa, Ele sabe as suas dores, Ele sabe a dor e a alegria de ser mulher. Mas Deus não é mulher, Ele é espírito, Ele não tem gênero. E quando Ele criou a mulher, Ele falou assim: façamos a imagem, olha só, homem e mulher, façamos conforme a nossa imagem. Imago Dei, uma cópia. Deus tem útero, Ele gera. E o Espírito Santo que faz essa função, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. Aqui é uma família. E Ele é o mistério da Trindade. Ele é um. Por que ali façamos? Porque é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus, Ele veio à Terra como homem ali no Novo Testamento, mas Ele está lá desde Gênesis. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua dor, mãe, de você ter gerado e hoje seus filhos não estão no caminho. Ele sabe a sua dor. E hoje, em nome de Jesus, Ele vai curar a nossa alma. Você vai perdoar. Eu não sei como que está a sua filha, eu não sei como que é o seu relacionamento com a sua filha. Eu não sei como foi o relacionamento com a sua mãe. Às vezes é tão difícil. Eu estou participando desse seminário, fazendo esse curso. E eu pensei, como que é difícil a gente... O meu pai foi ausente, né? O meu pai foi doente. Então, quando eu olho Deus Pai, não tem aquela referência. O relacionamento com a minha mãe é meio difícil. Aí eu falei assim... Ele falou assim: mas você é mãe. Você é mãe. E você deseja ter um relacionamento com seu filho. Como que esses dias eu nunca conversei tanto com meu filho como esses dias. E ali eu falei: como que eu amo meu filho. Como que eu amo os meus filhos. Os dois. Eu estava ensinando para o meu filho a obediência agora. Essa semana ele aprontou, meu filho de 13 anos, e
Agora ele aprontou de novo e todas as vezes que ele desobedece, ele me retruca. Ele fala assim, mas toda vez que eu peço ele para obedecer, o meu filho mais velho ele já era muito mais obediente. Sabe o que eu fiz agora à noite? Um pouquinho agora à noite. Eu falei assim com ele. Na hora que eu pedi ele para fazer algo, ele não quis fazer na hora, ele ficou questionando. Aí eu peguei e falei assim, pega esse prato, leva lá dentro. Aí ele foi lá e levou. Aí eu falei assim, agora pega ele esse prato de volta e traz para mim. Aí ele trouxe. Aí na hora que ele ia falar alguma coisa, eu falei, você não vai falar nada. Pega esse prato e leva lá dentro. Pedi para ele levar umas 5 vezes. Aí eu falei, filho, obediência é isso. É você obedecer sem questionar. E você vai aprender o que é obedecer sem questionar. E eu tava olhando, aí de repente ele vem, me abraça, me beija e eu derreto toda. Eu derreto toda. E Deus falou assim, esse é o amor que eu tenho por você. É só você chegar mais perto. Às vezes o relacionamento com a sua mãe não funcionou, mas você sabe o tanto que você ama o seu filho. Senão você não era mãe que ora. Você não estava aqui nessa live. Você ama os seus filhos. E Deus, Ele é esse espírito, essa mãe. É forte que eu tô falando, né? Porque você fala assim, nossa, eu nunca vi Deus como mãe. Mas ali é a Trindade. E tem algo poderoso nisso. Eu vou entrar mais nisso nesse ano. Imago Dei, no original significa a minha imagem e semelhança. Deus, ele tem órgãos. Como que você sabe? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus tem coração. Deus tem coração. Deus tem útero. Deus tem. Aí você fala assim, nossa, mas é muito estranho tudo isso que você está falando hoje. É muito esquisito. Deus não tem gênero, mas ele tem Pai, Filho e Espírito Santo. E o que eu quero te falar é que através dele, que ele conhece, ele sabe, ele se identifica com você, ele te ama. E muitas vezes a gente não consegue relacionar com Deus, não sente que nós somos perdoadas por Deus, porque às vezes o nosso pai, a nossa mãe, ou a gente não teve um relacionamento assim, mas hoje eu quero te falar que você entende o que é ser mãe. Você entende, e é esse amor que Deus tem por você. E eu quero te falar em nome de Jesus. Deus, ele nos escolheu. Ele escolheu a mulher para poder co-criar com ele, para poder gerar com ele. Nós sabemos o que é gerar. Só nós sabemos. O homem não sabe. Querem fazer o que for, gente. Estão querendo fazer aí, mudar tudo, mudar a história, mudar gênero, mudar cabelo, mudar olho, mudar órgão. Não vai mudar. Quem vai gerar é somente a mulher. Não vai. Querem tirar o nosso nome de mãe, querem tirar marido e mulher, querem fazer tudo. Mas isso ninguém vai mudar. A mulher gera. A mulher gera. Você, mãe, você vai gerar um ambiente de gratidão dentro da sua casa, mas para isso você tem que estar com o seu coração, com o seu corpo e com sua alma pura. Pura. E como que a gente limpa o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito? Falamos sobre isso. Você que chegou depois, você vai assistir a live desde o início. São coisas simples. Mas por que eu tenho que comer melhor? Sim, você tem que comer, você tem que cuidar da sua saúde. Uma mãe que ela não cuida da saúde dela física, ela transfere tudo isso para o filho. Ela fica estressada, ela fica doente. Ela fica doente mentalmente, ela fica nervosa, ela grita, ela fica nervosa, ela fica depressiva. E como que você acha que seu filho recebe isso dentro do ambiente? Então, se você começa agora a cuidar da sua saúde física, da sua alma, do seu espírito que você já está cuidando, que não adianta você cuidar do espírito e você não cuidar do seu corpo.
Eu não tô falando corpo físico, mas da sua saúde física. Não adianta, eu falo pra você, não adianta. Não adianta você ficar o dia inteiro orando. Eu falo com os meus filhos assim, eu falo assim, não é... A palavra fala que tem um tempo para todas as coisas. Você não vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, senão você não vai fazer nada. Mas você tem que ler a Bíblia. Então é aprender essa administração. Nós vivemos nesse mundo, estamos nesse mundo e precisamos de cuidar da nossa saúde física. Você que ainda não exercita, ai pastor, eu não consigo, consegue sim. Começa com 15 minutos, 20 minutos e na hora que você estiver caminhando, eu tinha uma amiga no Brasil que a gente caminhava juntas e ela ia orando. Era ótimo. Ela ia orando, aí ela falava assim, agora ora por isso. Aí eu orava com ela, aí depois ela falou assim, vamos orar por isso? Ora por isso? Aí a gente ia orando. Então, quando você for caminhar de manhã, fazer atividade, cuidar do seu corpo, você vai e vai praticando a gratidão. Senhor, eu te agradeço. Eu agradeço porque eu consegui levantar hoje, porque eu consegui vir. Eu agradeço porque eu abri os olhos pela manhã. Eu agradeço porque eu tenho que como caminhar, porque eu estou aqui caminhando, porque eu tenho meus braços e minhas pernas, porque eu tenho saúde para caminhar aqui agora. E começa a ir agradecendo. Eu agradeço pela vida da minha família, eu agradeço pelo bairro que eu moro, eu agradeço pela provisão de cada dia, eu agradeço porque o Senhor um dia abriu os meus olhos e eu comecei a enxergar o Senhor, enxergar as maravilhas que o Senhor tem para mim. Obrigada, Senhor, por Jesus. E começa agradecendo. Esses dias eu até agradeci, eu falei assim, Senhor, eu agradeço pela história de Davi. Gente, eu achei aquela história demais, estava compartilhando com meu filho de 3 anos, eu falei assim, gente, aquela história é demais. Ele falou, mãe, foi só uma pedra que ele estava. Eu falei, filho, ele mirou bem certinho naquele gigante. Ele foi destemido. Que história maravilhosa aquilo que ele viveu para poder contar para nós, para falar que nós podemos derrubar gigantes na nossa vida, que nós não precisamos ter medo, que os gigantes vêm contra nós com lanças, com facas, com armas, mas nós podemos ir contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. É forte demais essa passagem, né não? Esse texto, eu agradeci outro dia, eu falei, eu agradeço por Davi. Eu sempre indico livros aqui para vocês, teve um livro que eu li, a série, ela chama Heróis da Fé, com Charles Swindoll. Gente, eu amo esse autor. E da série toda dele, tem Elias, tem Moisés, tem Davi, tem Paulo, tem todos, né, personagens na Bíblia, assim, vários. Mas o que eu, assim, chorei de soluçar, literalmente, eu chorava, eu andava no trem, eu morava em Nova York ainda, eu tava dentro do trem, eu ficava chorando, falei, gente, o povo deve estar achando que eu sou louca aqui. Foi o de Moisés e o de Davi. Gente, o de Moisés e o de Davi é extraordinário. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem esse livro, chama Heróis da Fé. Eu vou colocar todos os livros que eu indiquei nessas madrugadas aqui, que é o Atrevilha Chamar-lhe Pai, e esses que eu tô falando aqui com vocês, o de Moisés e o de Davi. Nossa, leia esses livros, é assim, extraordinário. Então vamos fazer isso? Falta 5 minutos, mas a gente vai orar e agora eu quero que você calme o seu espírito e para que você possa ficar num lugar calmo, tranquilo, amém? E eu vou ler essa oração pro seu espírito. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e eu tenho certeza que depois dessa oração você não será a mesma, amém? Feche os seus olhos então. Deixa eu apagar a luz aqui para ficar melhor. Peraí. Vou apagar que eu também, né? A gente vai participando. Se você puder apagar a luz. E vamos fazer essa oração. E eu tenho certeza que o seu espírito vai ser fortalecido e que Deus vai falar com você, em nome de Jesus, amém? Deus vai falar no seu espírito agora,
que você possa calar todas as vozes, tirar todas as distrações, porque Deus colocou no meu coração para ministrar no seu espírito. Eu só sou um canal de aqui, mas quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus. Ele está falando no seu espírito agora, está tornando a sua alma e o seu espírito limpos para que você tenha força para cuidar do seu corpo. Ouça com o seu espírito a palavra de Deus para você. Que o próprio Deus, o Deus de paz, vos santifique totalmente. Que todo o seu espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo com todo o espírito, pois seu Pai o torna santo em todos os sentidos. Eu abençoo o seu espírito com domínio sobre a sua alma, não sendo subordinada à sua alma. Eu abençoo o seu espírito como cabeça e não cauda. Eu abençoo você com espírito ampliado que conduz sua alma e seu corpo. Eu abençoo o seu espírito com a liberdade de todo cativeiro. Eu abençoo o seu espírito com a graça e o perdão para superar qualquer ofensa e cancelar todas as dívidas. Eu abençoo o seu espírito com a liberação da amargura, em vez de tentar obter o pagamento. Eu te abençoo com a libertação da contaminação pelo veneno da amargura. Eu abençoo o seu espírito com o olhar para seu pai em busca de vingança ao escolher perdoar e liberar a amargura. Eu te abençoo com uma dose saudável de arrependimento por ações pecaminosas. Eu te abençoo para você olhar para trás, para você não olhar para trás. Apenas até que sua visão seja preenchida com a cruz e você medite sobre o seu trabalho eficaz em sua vida. Ouça agora, mães que oram, com o seu espírito, a palavra de Deus para você. Sempre agradecemos a Deus por todas vocês, mencionando-as em nossas orações. Nós continuamente nos lembramos diante do nosso Deus e Pai o seu trabalho produzido pela fé, seu trabalho motivado pelo amor e perseverança, inspirada pela esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala das virtudes duradouras da fé, do amor e da esperança como motivo para trabalhar para o Senhor. Em meio à sua fé, esperança e amor, a igreja de Tessalônica teve a alegria do Senhor que transcendeu suas dolorosas circunstâncias. Por isso, eu agradeço a Deus por vocês. Vocês são uma bênção para o Pai e para a família de vocês e para a vida de vocês. Você é uma criança linda aos olhos do Pai. Nós somos essa criança aos olhos do Pai. Nós celebramos os bons presentes que Deus deu a você em seu Espírito Santo. Eu os abençoo para buscar a viver com seu espírito saturado de fé, amor e esperança. Eu abençoo você com a plenitude dessas virtudes essenciais. Eu te abençoo com essas 3 virtudes como a base para a motivação do seu coração e suas escolhas. Eu te abençoo com a maior identidade de amor, que é paciente, que é gentil, que não inveja, que não se vangloria e não é orgulhosa. Eu te abençoo com amor que não é rude, que não é egoísta, que não se irrita facilmente e não mantém registro de erros. Eu te abençoo com a virtude do amor que não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Eu te abençoo com o amor que sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Eu te abençoo com o amor que nunca falha.
Eu abençoo o seu espírito com o poder de suavizar corações endurecidos com amor. Em todos os lugares ao seu redor, você vê um reflexo pobre de amor. Eu os abençoo com a expectativa de ver cara a cara aquele que é o amor. Eu te abençoo mantendo diante de você a fé, a esperança e o amor. Eu te abençoo com a lembrança de que o maior deles é o amor. Eu te abençoo em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Depois você volta essa oração e você ouça novamente cada palavra e recebe no seu espírito e que flua nos seus dias, e que flua no seu diário, e que flua na sua vida, e que transborde na sua vida, na sua casa, para sua família, para os seus filhos, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde física e emocional, nos seus sonhos, nos propósitos que Deus tem para você, nos propósitos para sua família, para sua vida, em nome de Jesus. Quando você for ler essa oração novamente, quando você for escutar essa oração novamente, põe a mão no seu útero, porque é dele. Deus vai curar, o Espírito Santo vai curar muitos úteros espirituais aqui. Eu creio em nome de Jesus, para você gerar vida na vida dos seus filhos novamente. Nós geramos os nossos filhos, nós damos a luz aos nossos filhos e nós damos também para eles. Em nome de Jesus, através da oração também, o nascimento espiritual. Que você possa gerar isso, que você tenha esse poder nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode deixar que eu vou escrever essa oração também. Eu estou fazendo um e-book dessa série para depois dar para vocês. E como um presente mesmo desses dias, foi até a Andréia que me falou isso uma vez, né, Andréia? Ela tá aqui agora que falou aleluia, ela falando assim, somos nós que geramos, né, os nossos filhos também para eles terem a salvação, para eles aceitarem a Jesus também no Espírito. Então a gente nunca perde essa capacidade de gerar, a gente tem que gerar os nossos filhos adultos, gerar os nossos filhos na infância, na adolescência, dar vida, transferir vida para eles de novo. Eu vejo que às vezes amanhã eu vou sair, de dia eu tenho um compromisso, aí meu filho fala assim, ai mãe, a senhora vai lá, eu queria que a senhora ficasse aqui. É porque às vezes a gente tem isso, então nós temos esse útero dentro de nós, é nós que geramos vida. E eu creio que em nome de Jesus, você vai escutando essa oração e o seu útero, a sua alma, o seu espírito, seus ovários, até mesmo aquelas que não têm, aquelas que já fizeram, né, já retiraram o útero, você tem o útero sim, espiritual, você tem, nós somos, não existia isso de tirar o útero, hoje a gente tira, né, hoje a gente, mas não existe isso, Deus é a gente que foi mudando a história, foi fazendo as coisas, mas você tem, e até aquelas mulheres, né, eu tenho estudado sobre a ginecologia, né? E até ginecologia terapêutica, né? Então, as nossas emoções estão muito ligadas ao nosso útero, a nossa menstruação, nosso mapa comportamental, tudo depende de como que está isso tudo, né? E até as mulheres que elas não têm útero, né? Já tiraram útero, ovário, tudo fizeram. Elas têm essa percepção, elas passam essa ciclicidade no mês. Então, se elas forem perceber, pararem tudo e perceber, elas são essas elas passam pelas fases do ciclo mesmo não tendo o útero. Isso é forte demais. Quantos relatos eu tenho ouvido, e isso é verdade. Amém, Jojo. Amém, Jojo. A Jojo vai vir aqui um dia também. Nessas 12 semanas eu vou começar a entrar em contato com elas e nós vamos aqui, Andréia, vamos para a gente poder agradecer a Deus, né, da gente estar aqui, amém? Podia ficar aqui a noite inteira, né, igual eu sempre tenho vontade, mas vamos dormir e amanhã nós voltamos em nome de Jesus. Então,
Pode deixar que eu tô preparando esse e-book para vocês. Hoje a gente já colocou aí o Diário Bíblico de Oração. Usa ele todos os dias, é só um capítulo, não só tem um dia que são 2 capítulos, são só alguns versículos e ali você vai estar praticando a gratidão. E eu posso te dar uma opinião, decore esses versículos, decore, porque aí você vai lendo todo dia, depois você decora. Aí você só abre os seus olhos na manhã e já fala um versículo de gratidão. Então, e ficou lindo, né? A nossa arte do ano que vem já está quase pronta. E no princípio Deus criou, né? E no princípio criou Deus todas as coisas e nos criou a imagem e semelhança. Imago Dei, ele nos criou. Amém? Beijo, 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 Val. Beijo, espero que, né, você tenha realmente hoje. É simples. É igual a salvação. A salvação, aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador com a sua boca, né? Que você abre e você confessa, você é salvo. A salvação é simples, é uma decisão que você pega ali naquela hora, você fala assim, eu confesso Jesus, pronto, tá salvo. O perdão é a mesma coisa, você perdoar alguém é o mesmo, você decidiu naquela hora, você sente mais leve, você sente mais leve, você sente realmente pura, como Paulo fala ali, que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito estejam conservados, irrepreensíveis, puros em Deus, o Deus da paz. Amém? Beijo para vocês. Então, até amanhã novamente, viu? Bela Escola Artes. Como é que vocês chamam mesmo? Tem que gravar os nomes aqui. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe.